Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o HFOF, o Head da FOF. É um dos grandes FOFs que a gente tem aqui na nossa bolsa, né? E vocês sabem, né? Já comentei disso outras vezes, que para mim, quanto menor o FOF, melhor, né? FOF muito grande e tal, igual esse cara, ele não tem liquidez, cara, ele não consegue se movimentar, não tem jeito. Se ele vender 100 milhões de reais no mês, cara, é muito pouco frente ao todo, né? Então eu, pelo menos, eu já não gosto de FOF, já começa por aí. Mas se for falar assim, mas qual FOF você gosta? Dos pequenininhos, né? Até ali, pra mim, até 500 milhões é o tamanho legal pro FOF ter. Enfim, seguimos. 116 mil cotistas, né? Cenário macro eu sempre pulo, mas nesse caso eu vou parar um pouquinho só pra gente conversar, pra gente entender, porque quem é membro já tá sabendo disso aqui, já tem, tipo, cara, mais de 3 meses que quem é membro do canal sabe por que a bolsa tá caindo. Mas como vocês, quem tá assistindo aqui não é, né? Basicamente, o que tá acontecendo? A gente tá vendo os títulos da dívida americana atingindo o máximo dos últimos 16 anos. E isso está fazendo o efeito que chama dólar milkshake, onde o dólar é sugado de volta para os Estados Unidos. E aí a gente vê o dólar subindo, para isso acontecer também, né, o pessoal começa a vender coisa aqui, por isso que o IBOV cai, por isso que o nosso tesouro sobe, enfim, inúmeros fatores, né? Então, o mercado brasileiro vem sofrendo bastante com isso. Além disso, a gente tem a questão das reformas, né, que não estão caminhando da forma como esperado, e a questão fiscal, que é o grande risco do Brasil hoje, é o risco fiscal. O negócio está bem feio, né? O orçamento do ano que vem é uma merda, é horroroso, e aí isso está dando aí bastante dor de cabeça e o mercado não está gostando muito disso, né? Com isso, com todo esse cenário tal bem resumido, já está se ventilando uma Selic terminal acima de 10%. E isso pode impactar bastante aqui no nosso mercado de renda variável. Por quê? Porque o mercado se animou demais. Ah, Selic agora vai cair, o caramba, não sei o quê, aquele auê, aquele frenesi que a gente viu mais ou menos do final do primeiro trimestre até agora, já tá perdendo força, né? Digamos, o segundo e terceiro trimestre do ano foi esse frenesi causado aí pela galera da Faria Lima que achava que a queda da Selic resolveria todos os problemas do planeta Terra. A Selic caiu, meu irmão, dane-se. E não é bem assim. Então a gente está vendo toda essa situação e pode ser, né, que depois desse frenesi, dessa empolgação, vem o cenário mais de puta, né, não vai cair tanto, ó, veja bem, aí já tá rendendo bem legal a renda fixa e tal, e aí acaba que a bolsa é, pode dar aquela desanimada, né? O pessoal se animou demais. Aqui ele comenta, né? Dos grandes questionamentos que esse fundo recebe é a concentração que ele tem em outros ativos geridos pela rede. E, cara, minha opinião, não gosto disso. Eu sou um dos que critica. Por quê? Porque acaba aquela coisa, né? O fundo pega dinheiro do HFOF e vai lá e ancora o HLOG e tal. Enfim, então, assim, eu não gosto muito disso. Não vejo muito sentido nisso, né? Uma coisa é falar assim, não, o fundo tem... A gente tem operações da nossa gestora, mas é pouco. Veja bem, 15% do fundo total. Não, cara, nós estamos falando de mais de 50% do fundo está em outros produtos da rede. Então é um conflito de interesse, né? É um conflito de interesse. Aí ele começa sobre taxa, fala que a taxa dele é barata e tal, tá tudo certo. Na minha opinião, não é bem assim, né? Continua sendo taxa sobre taxa. Se eles querem ser totalmente isentos, a proporção de ativos que é investido, que é da própria rede, isenta de taxa. Eles vão fazer isso? Nunca. No mês, ele movimentou 60 milhões de reais. Olha isso, é um fundo de praticamente 2 bi. Movimentou 60 milhões, cara, não é nada. É dinheiro de pinga para um fundo desse tamanho, né? Cara, menos de 5% do fundo. 72 milhões em compra e 27 milhões em vendas. Ele movimentou bastante os shopping centers e tá comprando alguns FOFs, aproveitando. Também vendendo alguns fundos de CRI que ele já vê que atingiram um valor interessante. Desde o início do fundo, o rendimento médio dele é de 68 centavos por cota, né?
Ele comenta, né, menor dependência de ganho de capital, porque hoje o resultado recorrente desse fundo vem praticamente, né, praticamente não, vem, né, pode falar 100% de os dividendos que ele recebe, porque ele não está fazendo ganho de capital. O cara não consegue, não faz ganho de capital nem por um C. Queria falar a palavra aqui que vai ser mais impactante, mas não faz, né? Por outro lado, você sabe, né, pô, esse fundo aqui, o resultado recorrente dele é 62, ele vai pagar 62, ponto. Você não vai ter surpresa negativa, sabe? Outro ponto também, que esse fundo ainda tem um duplo desconto até considerável frente ao mercado de FOFs, né? A grande maioria dos FOFs já comprimiu bastante esse número. Acho que a gente vê um número acima dos 15%, né? A gente passa nessa parte de fundo imobiliário e tal, que isso é irrelevante nesse momento. Aqui a questão da participação lá, fundo, a maior posição dele hoje, que está desenquadrado frente ao regulamento, 12,7% do fundo em H-Log, um fundo que não tem liquidez. Como é que ele vende essa posição? Complicado. Então, assim, não é simplesmente, o fundo está colocando em ativos da própria gestora. Tudo bem, beleza. Né? Não é um ativo ruim. Mas o pior é um ativo ilíquido, que ele não consegue vender. E aí, sabe o que ele tem que ficar fazendo? Tem que ficar fazendo aquelas emissões que ele faz de vez em quando para burlar a regra, porque a regra coloca, né? Que ele tem 180 dias para enquadrar dentro dos 10% depois de uma captação. Então ele fica fazendo essas emissõezinhas, porque a regra diz, depois de uma captação de recursos. Não fala se ele captou R$ 1, se ele captou 100 milhões de reais. Não importa, ele tem que fazer a captação. Então, se você fizer uma emissão e vender uma cota que custa, sei lá, R$ 80, acabou, burlou a regra. Então, assim, tem que ficar fazendo esse movimento e tal. E, na minha opinião, cara, não teria problema nenhum investir ativos da própria gestora, desde que tivesse tudo nos conformes e tal, bonitinho. Como eu falei, não sendo uma exposição tão demasiada assim. O fundo pagou 63 centavos. Pela DRE, a gente consegue ver, continua sem fazer ganho de capital. Cara, ele não faz ganho de capital de jeito nenhum. Olha só no segundo semestre, né? Tá negativo, né? Não consegue fazer. Não consegue fazer. Né? Olha só, ganho de capital é o verdinho. O último ganho que ele fez relevante foi ali em maio. O resto do ano, ó, nada, nada, nada. Nos últimos 12 meses, só esse aqui. 3 centavos de ganho de capital que ele fez. Nos últimos 12 meses. 3 centavos por mês de média. Menos que 3 centavos. Então, é um fundo que não está conseguindo fazer ganho de capital. Né? E é engraçado isso, porque a maioria dos. Ele não é muito papelado. Se ele fosse muito papelado, dava para entender. Mas ele não é. Né? Se a gente pegar aqui, ó, até passei batido, ele só tem 21% do PL dele em papel. Então era para ele estar fazendo vários ganhos. Por que ele não está fazendo vários, não está conseguindo fazer tanto ganho? Será que é porque ele está as maiores posições que poderiam dar ganhos para ele são fundos da própria gestora? H-Log, Red, e são posições ilíquidas, né? H-Log não tem liquidez, Red AAA não tem liquidez, H-Rec não tem liquidez, mas né, falando só de tijolo. HGBS, beleza, tem liquidez, né? Então, assim, ele não consegue fazer ganho. Porque mais de 20% do fundo está em dois fundos. Mais de 20% do HFOF está em dois fundos que não tem liquidez nenhuma. Você pega a liquidez do HLOG do Red AAA, cara, você não consegue. Pra gente que é pessoa física, entrar nesses fundos já é chato. Imagina pra um FOF, vai vender. Não consegue. Então, cara, tipo, porra, tá deixando dinheiro na mesa, né? Se tivesse alocado em outros ativos e tal, quem sabe nesse momento não tava fazendo ganho de capital. Então, mais um ponto, né? Eu rebato. Assim, eu acho a Red uma baita de uma gestora, gosto do trabalho que eles fazem, mas no HFOF, essa questão de concentrar em ativos da própria gestora, ativos ilíquidos ainda, cara, faz o cotista desse momento não tá surfando a onda da valorização dos tijolos. Tá lá, não pode fazer nada, né? Eu vou até pegar aqui pra vocês, ó. O, o H-Log, ó, saiu de R$ 81. No pico ele bateu quase 100, quase valorização de 20%. Hoje está com 10% de valorização. E se você pegar a liquidez dele, do, do, do H-Log, ó, liquidez média dos últimos 30 dias, R$ 88 mil.
Cara, não dá. Então como é que. E isso assim, eu peguei o H-Log, que é o melhorzinho, porque se eu pegar o Red AAA aqui, aí vocês caem pra trás. O Red AAA, estamos falando de R$ 1.000 por dia. Eu olhei aqui. Então assim, o que adianta? Sabe? Porra, se tivesse em vez de H-Log fosse 13%, fosse 3% do fundo, e os outros 10 tivessem HGLG, Bresco, XPLG, né, LVBI, enfim, tantos outros fundos de logística, essa hora ele tava fazendo ganho de capital, ganho de capital para lá, em vez de Red AAA, tivesse em PVBI, tivesse em Telos Properties, enfim, né, fundo não falta. JSRE e tal, enfim. Posso listar vários aqui que poderiam estar no lugar. Então, assim, estão deixando dinheiro na mesa para bancar a estratégia do quê? De ficar ancorando o fundo da própria gestora. Isso que é foda. Por isso que eu falo que, cara, infelizmente, né, meu canal chegou tarde nessa história e tudo, uma pena. Mas se eu tivesse canal desde lá, sabe, desde 16 de fundo imobiliário, desde 2016, eu já ia ficar batendo nessa tecla de não pode alocar em fundo da própria gestora e tal. Só que agora é tarde, agora não tem muito o que fazer, né? Mas para mim, todo FOF deveria ter no regulamento uma restrição de alocação em fundos da própria gestora. Seria o justo. Seria o justo. Como fazer isso? Enfim, tem inúmeras maneiras. Você pode botar um limite, só não pode ter mais de 10% do PL em fundos da própria gestora. Ou, outro exemplo, que seria até legal, só pode comprar fundos da própria gestora se for no mercado secundário. Pronto, acabou a ancoragem com o dinheiro do cotista para bancar fundo da própria gestora. Porque às vezes faz sentido você pegar um fundo, você pega, por exemplo, o JSAF do Banco Safra, ele tem, a maior posição dele é JSRE, mas ele comprou só no secundário. Deve ter um preço médio, tipo assim, abaixo de R$ 70. E tá aí, cara, lindo, né? Lindo, dá pra aturar. Agora, dessa forma que é aqui, que é só ancoragem de emissão, para mim é um puta conflito de interesse, né? Então, complicado, é uma pena, mas é o que temos para hoje, beleza? Então, já sabe, se gostou, se inscreva no canal, se gostou mais ainda, já sabe, venha ser membro, e é isso aí. Valeu!